Cristo. Atos capítulo 12, Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Eu vou ler o versículo 7. Diz: e eis que sobreviu o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias, e disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim, disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue. Sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel, maravilhoso, um Deus que é poderoso. Irmão. Jesus, ele não perde a luta, né? Quem perde a luta é o diabo, quem perde a batalha é o diabo. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então nós vemos esta palavra de Atos dos Apóstolos, onde nós lemos e vemos Jesus, né, operando na vida do homem de Deus. Você vê que, meus amados irmãos, no tempo passado, no tempo de Jesus Cristo, né, os profetas de Deus, os servos de Deus, sofriam perseguição, né? E hoje, muitas das vezes, nós dizemos que sofremos perseguição porque alguém calunia, porque alguém critica, porque alguém muitas das vezes se levanta contra você, mas não é comparado o tempo passado, o tempos atrás, que o povo era perseguido, muitas das vezes era levado até a morte, até a prisão, muitas das vezes, as perseguições, muitas das vezes, os servos de Deus, eles eram chicoteados, eram maltratados, assim como Jesus também, meus amados queridos irmãos. Jesus foi perseguido também, e a perseguição de Jesus foi até a cruz do Calvário, mas isso foi por amor à humanidade. Então não existe, irmãos, perseguição maior do que alguém ser chicoteado por amor ao Evangelho de Cristo. Isso eu tenho certeza que nenhum da nossa atualidade passou por esse momento. Perseguição nós vemos aí em países afora, aonde o povo não pode mais ler a Bíblia, porque para ler a Bíblia Sagrada tem que ler escondido, ou até mesmo arrancar as folhas da Bíblia, esconder dentro de um bolso ou de algo mais escondido, para que eu enterrar em um lugar e depois ir lá arrancar e ler de novo. Por quê? Porque se alguém vê, né, a pessoa lendo a palavra, vai preso. É por isso que hoje também nós devemos tomar cuidado, porque e orar a Deus, orar ao Senhor Jesus Cristo, porque nos últimos dias, quando se aproximar mais e mais, cada vez que se aproximar mais e mais a vinda vindoura do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Cristo passará por tribulação, mas aos escolhidos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estiver preparados, com as suas vestes limpas, lavadas no sangue de Jesus Cristo, não ficará para essa tribulação, não ficará para esta perseguição grande. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro do Evangelho de Mateus que por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, muitos serão perseguidos, maltratados, serão pisoteados. E nós já estamos vivendo um tempo onde pessoas são rejeitadas por pregar a palavra de Deus, porque o profeta de Deus, quem prega o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ele não vai ser aplaudido pela massa, ele não vai ser aplaudido pela maioria, porque quem prega verdadeiramente o verdadeiro Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho da cruz de Jesus Cristo, ele vai ser maltratado, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser falar mal de você, vai dizer que você é um falso profeta, que não precisa disso, que você é um religioso. Isso é coisa do homem, mas eu tenho uma notícia a dizer: isso não é coisa do homem, isso não é religiosidade, isso é coisa de Deus para a igreja, isso é coisa de Deus para a humanidade. A
palavra. Só que no tempo passado, a perseguição era maior. Você vê que o rei Herodes manda matar Tiago. Tiago, olha só, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre algumas das igrejas para maltratá-los. Porque as igrejas não era aplaudido, não. Hoje você vê igrejas recebendo troféus. Hoje você vê lideranças, pastores, troféus de pastores. Qual era o troféu do homem de Deus? Era a espada degolando o seu pescoço. Qual era o troféu dos homens de Deus, muitas das vezes? Era ser perseguido. Qual era o troféu que o homem profeta de Deus recebia? Era ser colocado no calabouço. Era ser colocado no fundo do poço. Aleluia. Era ser morto a espada. E hoje os profetas de Deus querem receber troféus de profetas. Encontro de profetas. Qual é o profeta maior? Qual é o profeta melhor? Quem profetiza melhor? Quem tem mais dons de cura? Para receber aplausos. Jesus está longe disso. Jesus não está atrás de troféus humanos. Jesus não veio para dar troféu. Jesus veio para trazer uma coroa. E esta coroa é a coroa da vida, a coroa da salvação. Por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 diz: guarda o que tens, para que ninguém rouba a tua coroa. A coroa da salvação. Aí o capítulo 2 de Atos diz que Herodes estendia as mãos sobre algumas igrejas, mas não era para abençoar, não, irmãos. Não era para dar bênção, não, aplausos, não. Não era para reunir igrejas com igrejas e fazer aqueles lindos eventos, como hoje nós temos o privilégio de se reunir, mesmo alguns, muitas das vezes, tendo alguma desavença um com o outro, mas ali vai conversando, vai se entendendo. Mas naquele tempo a mão era colocada, era para maltratar, pisotear. Isso era por amor ao Evangelho de Cristo. E hoje crentes não querem sofrer por amor a Cristo. Porque não pregam mais a verdade de Cristo. Quer receber os dons, quer receber os milagres, quer receber as curas, quer receber a libertação, quer receber algo de Deus, mas não quer se doar para Deus. É se doar, irmãos. E você se doar para Deus, se doar para Jesus Cristo, a massa vai dar as costas, a maioria vai dar as costas, porque só vai estar do seu lado quem quer ver você vitorioso, quer ver você bem. E mandou e matou a espada Tiago morreu a espada. Você imagina, a pessoa está ali pronunciando o nome de Jesus Cristo, pronunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo transforma, e Ele enche do seu Espírito Santo. E de repente vem alguém e diz assim: é mesmo, é verdade? Tu ama esse Jesus que faz tudo isso? Eu amo sim. E a pessoa diz: eu vou ver se tu ama mesmo. Tu ama Jesus ou tu vai negar Jesus? No primeiro momento, na primeira instância, a pessoa vai negar a Jesus, vai negar a fé, assim como Pedro negou Jesus, negou a fé, irmãos. Porque negar Jesus é negar a fé. Isso é o Evangelho de Jesus. Aí você vê que se chegar alguém e dizer assim: olha, tu quer ser crente, continuar sendo crente, pregar Jesus e morrer? Ou tu quer viver deixando esse negócio de igreja de mão? Aí a pessoa puxar uma arma para a pessoa, irmãos. Do jeito que nós estamos vivendo, crentes fracos. O primeiro a desistir é muitos pastores que nós estamos vivendo nos dias da atualidade. A parar porque não aguenta, é fraco. Aí diz assim: não, eu vou pedir que desistir, eu vou orar em casa, eu penso a igreja, eu busco em casa. Negou a fé, irmãos. Tem muitos se dobrando a Baal, negou a fé. Tem muitos se curvando ao mundo, negou a fé, negou a Jesus.
Aleluia. E Tiago foi posto à espada. E Pedro foi preso. Mas quando Pedro foi preso, Jesus fez o quê? Tocou no coração da igreja, para a igreja orar. A igreja foi convocada a orar por Pedro. Porque enquanto Pedro estava orando, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto Pedro estava dormindo em prisão, a igreja estava orando. A igreja estava clamando pela vida de Pedro, que estava em prisão. E vendo isto, olha, agradará aos judeus. Porque que Herodes fez? Agradou os judeus. Agrada. Vendo isso que agradará aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Asmos eram os pães, né, sem fermento. Você vê que até para a ceia do Senhor Jesus, né, era usado pão asmo, o pão sem fermento. E hoje muitas pessoas querem as coisas misturadas, porque Jesus não aceita fermento, Jesus não aceita nada misturado, porque Jesus quer as coisas puras, verdadeiro, porque aquele que é verdadeiro é fiel para cumprir a sua promessa. Jesus, por isso que ele quer que nós sejamos verdadeiros, porque ele é verdadeiro. Ele não aceita mistura. Porque tem gente aí cheia, igrejas cheias de fermento, está inchado como pão fermentado, a massa incha. Aleluia. Esses povos são cheios de não metódicos, orgulhosos, soberbos. Passar por uma pessoa que está, por exemplo, passar por um bêbado, passar por um drogado, a primeira coisa que os afermentados fazem olha, apaguei. Mas isso aí está drogado, você vai para o inferno. Irmãos, são as pessoas que julgam os outros, condenam os outros. A lei humana, a religiosidade é isto. Mas Jesus é diferente. Aí, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternas de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Porque a igreja, irmãos, ela faz oração pela vida de uma pessoa a Deus. Porque o único que a igreja recorre é ao Senhor Deus. Porque o único que nós devemos recorrer é somente a Deus. Porque o único propósito da igreja é orar a Deus, para que Deus venha curar, para que Deus venha salvar, para o nosso Deus poderoso venha libertar. E hoje muitos não querem mais orar por libertação, porque não crê mais em libertação. Até coloca o nome culto de oração de libertação, mas você procura libertações nas igrejas, não tem libertação. Você chega em muitos lugares cheios, mas um povo doente, um povo vazio de Deus, crentes com muito tempo servindo a Deus, mas está vazio, está ansioso, depressivo, angustiado, perplexo, falta de Jesus. Porque a igreja não quer ensinar a orar, a igreja não ensina a buscar, a igreja não quer mais orar por libertação. Aleluia. A igreja não quer mais pagar o preço pelos presos, a rejeita os presos, abandona aqueles que estão acorrentados pelo inimigo. Aí se fosse na atualidade de hoje, nos dias atuais, a primeira coisa que eu dizer, se Pedro foi preso é porque é assassino, se Pedro foi preso é porque é bandido.
amor. Prega o amor, mas não vive o amor. Fala de amor, mas não vive o amor. Diz que ama, mas não ama, rejeita, despreza os irmãos. Aleluia. E Jesus não despreza. A igreja verdadeira de Jesus, irmão, é a igreja que está de joelho dobrado, orando por mim, orando por você, orando pela humanidade. A igreja de Jesus não é a igreja que está tanto tempo atuando em um lugar, só ocupando espaço, mas a igreja de Jesus é a igreja que reclama pelo poder de Jesus. Aleluia. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus é você que sai da sua casa para ir para o templo, orar a Deus, buscar a presença de Deus verdadeiramente. A verdadeira igreja de Jesus é a igreja que ainda se prota perante os pés de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus é a igreja que não se prota a Herodes. A verdadeira igreja de Jesus é a igreja que não se prota a Nabucodonosor. A verdadeira igreja de Jesus é a igreja que não importa, que não idolatra a um pau, Deus de pau, não Deus de ouro não, mas um Deus que é o dono da prata, um Deus que é o dono do ouro, é o dono de tudo. Esta é a igreja de Jesus. Ela não adora imagem e escultura, ela é a própria imagem de Cristo. É a imagem semelhante de Cristo. É a igreja de Cristo Jesus. Somos vós. Aí diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo. Já imaginou, irmão? Entre dois soldados. Já imaginou entre dois soldados? A pessoa presa. Os soldados ali, cada um com uma candeia escuro. Candeia era aqueles que era tipo um aladinho no meio. E para alumiar, vigiar o preso. E a pessoa em prisão, algemada as mãos. Alguns eram algemados pés e mãos naquele tempo. E mesmo assim dormindo, despreocupado. Porque tem pessoas que estão em alguma prisão, não dormem, não descansam, choram, se lamentam. Mas ele estava dormindo entre dois soldados. E o que aconteceu? Ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão, que não era a luz da candeia. Alguns sabidões, né, dizem: não, isso aí é porque era a luz de outras candeias que ligaram lá na porta, acenderam e clareou toda a prisão. Essa luz era a luz do anjo do Senhor Jesus. Era a providência do Senhor. Era o Senhor enviando, era o resultado da igreja que estava de joelho orando pela vida de Pedro, pagando o preço. Pagar o preço. Uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias que estavam nas mãos de quem? Dos guardiões. E disse-lhe o anjo: cinge-te e cinge-te e ata ou coloca as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue, né? Vamos supor que fosse no dia de hoje, né? Ele se levanta, calça o teu sapatinho, tua chinela, a dedo, pega o teu ternozinho ou teu casaco, coloca nas costas, sim, levanta, porque agora tu está livre. E disse que o anjo: e segue, me segue. E saindo, o seguiu, e não sabia que era real o que estava acontecendo, porque Pedro achava, irmãos, que aquilo ali era apenas um sonho, que aquilo ali era apenas porque estou dormindo demais comigo,
e eu estou sonhando com a libertação. Mas o Senhor Jesus, ele realiza até acordado. Você não, olha só o que Pedro aconteceu. E o que estava acontecendo, ele achava que não era real. Sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele achava que isso era visão. E o versículo 10 diz que quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Você imagina, para uma porta se abrir, umas grades se abrirem, precisa de alguém ir lá com a chave, porque tudo era trancado. E a Bíblia diz que ali se abriu por ela mesma. Não foi ninguém que abriu, foi o próprio anjo do Senhor que abriu as portas. Porque Deus vai abrir as portas para você. E o anjo se apartou dele. E Pedro tornou assim e disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Porque tudo que o povo dos judeus esperava era que Herodes mandasse a notícia que ele já tinha mandado matar Pedro. Porque tudo que o povo queria era que Pedro morresse. Aleluia. Mas Deus fez algo extraordinário. Porque não está no querer do povo, não está no querer da humanidade, não está no querer dos judeus, não está no querer dos teus inimigos, não está no querer daqueles que te perseguem, mas está no querer de momento de Jesus Cristo na hora dele. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. E considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João. Aqui não era Maria, mãe de Jesus, aqui já Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando, e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Aí foi onde nós começamos a pregar. Que essa menina, ela ouviu a voz de Pedro e conheceu a voz de Pedro. Quando ela conheceu a voz de Pedro, ela correu para dar notícia. Ela nem chegou a abrir a porta, porque ela sabia quem estava chamando. Ela conhecia a voz de quem estava batendo na porta. Ela conhecia aquele toque na porta, que era o toque de alguém que tinha sido liberto. E ela correu para dar notícia. Aquele povo disse assim: menina, tu é louca, tu é variando, para isso, aonde Pedro está preso. Aleluia, se desse algum espírito de Pedro, aleluia, tu deve estar vendo coisas. E quando eles abriram as portas, a porta, se surpreenderam, porque Pedro estava à frente da porta. Você imagina, irmão, tem gente que é aquela pessoa que ora. Muitas vezes a igreja ora duvidando. Ele está orando, buscando a providência de Deus, e a providência de Deus está batendo na porta. Está batendo na porta, irmão. E a pessoa está dizendo: nada, ainda não é hora não. Não, vamos continuar orando, ainda não. Mas Jesus manda na hora certa, no momento certo, na hora exata. É por isso que a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado a todas as coisas. E esse tempo é de Jesus Cristo. E esse tempo é o tempo que você está respirando para adorar, continuar orando, buscando a Deus. Porque, irmãos, a igreja não venceu esperando de braço cruzado, não. Porque tem lutas, muitas lutas é de joelho que você vence. Muitas perseguições é de joelho que você vence. Vem as calúnias, é de joelho que você vence. Estão te caluniando, te perseguindo, é de joelho que você vence. Estão te maltratando, é de joelho que você vence. As coisas estão dando tudo errado, é de joelho que você vai vencer. É orando que você vai vencer. É orar, irmãos, que você vence. Aleluia, glória a Deus. Então não desista de orar. Você vê que no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo
25, você vai ver que ali, meus amados queridos irmãos, havia ali Paulo e Silas, ele estava preso, estava também preso, acorrentado, pé e mão, estavam vivendo a mesma situação a qual estava vivendo preso, acorrentado, algemado. Mas quando eles começaram a resolver a orar, clamar, buscar a Deus, começaram a resolver a louvar o nome santo do Deus Todo-Poderoso, as grades se abriram, as cadeias se abriram e eles saíram libertos. E através da libertação de Paulo e Silas, a Bíblia também vai mencionar que até houve a libertação de um carcereiro, porque muitas das vezes você se encontra em uma situação difícil. Dentro daquela situação, Deus vai fazer algo extraordinário através da tua situação difícil. Deus vai mudar a tua vida e Deus vai mudar a vida de alguém que precisa de um milagre de Deus. Aleluia! As pessoas eram presas, eram acorrentadas, eram chicoteadas, eram maltratadas. Serreteado, foi morto a espada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que João colocado na taça de óleo fervente, mas não deixou de adorar. Você vê que outro era colocado no poço, outro dentro do calabouço, mas não deixou de adorar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Clame a Jesus, chame pelo nome de Jesus, chama por Jesus todos os dias da tua vida. É você dizer: Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de um milagre. Jesus Cristo, eu preciso do Senhor. Jesus Cristo, entra com a salvação para a minha vida. Jesus Cristo, entra com milagre na minha vida. Jesus Cristo, entra com milagre na minha família. Jesus Cristo, transforma a minha casa. Jesus Cristo, transforma o meu esposo. Jesus Cristo, transforma a minha esposa. Jesus Cristo, transforma os meus filhos. Jesus Cristo, transforma as minhas filhas. É você orar: Jesus Cristo. Aleluia. Então, nesta noite, nós vamos estar orando ao Senhor Jesus Cristo. E após nós estar orando a Jesus, logo após a gente vai estar orando, encerrando esse culto, para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Rei Jesus Cristo, que é fiel. Deus, Ele pode mudar o quadro da situação. Não existe situação difícil que Deus não possa mudar. Deus é fiel e Ele está contigo, contemplando as tuas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Deus fiel, Deus maravilhoso. Adora Jesus nesta noite. Adora o Senhor com fé. Glorifica ao Senhor, dê o teu melhor glória. No começo era apenas um menino, trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Oh Deus fiel. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Oh glória a Jesus. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procuraram um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Oh glória! Jesus morreu como
cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo a voz da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Oh, aleluia. Os seus inimigos param para ouvir o que ele tem a falar. Aleluia. Aleluia. Os inimigos têm que parar para ouvir o que ele tem para falar. Aleluia. Vamos saber que Deus é Deus, que Deus é o Senhor, que é Deus que liberta, que é Deus que transforma, que é Deus que muda o cenário, ele muda o cativeiro. Vendo o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés de mão sangrando, ele estava anunciando salvação. Oh Deus, Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo a fonte da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. Oh, glória. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Oh Deus, os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, glória. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que é fiel, que é poderoso, Deus que é santo, irmão, um Deus que é maior. Aleluia, Jesus, ele não perde a batalha. Jesus não perde a batalha. Você, como filho do Senhor Jesus Cristo, você também não perde a batalha. Você também vai vencer, porque Jesus, ele é bom. Jesus é fiel, ele é poderoso. E o Senhor pode fazer grandes coisas sobre você. Oh, aleluia, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, minhas mãos não são as minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. As minhas mãos, as tuas mãos segura hoje a história de alguém. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me, glória a Deus. Tremendo Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui.
Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva o Pai de volta ao grito coração. Usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Usarei em tua casa em teu louvor. Glória a Deus. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Enche a minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. Usa-me, Senhor. Se diz que a minha voz serve, usa-me. Usa-me, Senhor. Se disser a minha vida, deixa aqui. Aleluia. Usa-me, Senhor. Se disser a minha vida, eu creio, Jesus, eu creio. Usa-me, Senhor. Se disser da minha vida, deixa aqui. Eu tomo posse, Jesus, do teu milagre. Eu tomo posse, Jesus amado, do teu milagre, Jesus amado. Eu creio que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa, aleluia. E nós nesta noite, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por deixando o convite a todos que nos assistem a estar conosco, domingo às 19 horas no nosso culto, aqui no Boqueirão, e domingos tem um culto ali também, na nosso ministério, ali no Povoado Pereira, vai estar ali a missionária Francisca, ministrando lá a palavra de Deus, e eu vou estar aqui no Boqueirão, pregando a palavra de Jesus Cristo. Então vai adorar o Senhor, amém? Vamos estar de pé, vamos estar orando, adorando o nome santo de Jesus. Senhor Deus, soberano Pai, muito obrigado, Jesus Cristo e fiel, pela tua poderosa presença, Jesus amado, pela tua poderosa graça, Deus amado e santo, pela bondade do teu Espírito Santo, Jesus amado. Senhor Deus, eu clamo pelo poder que há em teu nome, Jesus amado. Eu clamo pelo poder que o Senhor tem colocado sobre a tua igreja, a autoridade do teu Espírito Santo, Pai amado. Jesus vai visitando os familiares, Pai amado, da tua igreja, Jesus amado, aos que estão aqui nesta noite, Jesus amado e santo, a nossa irmã, Joana, Deus amado, também entrega em tuas mãos, a família da tua filha, Jesus amado e santo, que o Senhor possa visitar, Jesus amado, ali a família, Jesus amado e santo, do Tiantões, Jesus amado, a irmã Nazaré, Deus amado e santo, a sua família, Deus amado, Isaías, a sua família, Deus amado, que o Senhor possa abençoar teus filhos, tuas filhas, Deus amado, derramando a tua graça, meu Pai amado, os familiares ali no Povoadores de Areia, Pai amado e santo, Deus, toma as tuas mãos para abençoar cada um daquele lugar, Jesus amado, todos os povoados vizinhos, Deus amado e santo, Olhudade, Rua Leste, Jesus amado, Deus amado e santo, Barros, Pai amado, Lago, Deus amado, todos os povoados do município aqui de Boqueirão, Deus amado, ali também a cidade de Nossa Senhora de Nazaré, Jesus amado, ali o povoado Pereira, Deus amado,
todos os familiares daquele lugar, Jesus amado, todo o povo, Jesus amado e santo, dos municípios, Jesus amado, Deus amado e santo, todo esse país, Jesus amado, estende as tuas mãos, Jesus amado e santo, visita com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia, Jesus amado e santo, comigo nosso irmão Antônio, Jesus amado, nosso irmão Dionísio, nosso irmão Paulinho, Jesus amado e santo, visita com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia, nosso irmão Jana, nosso irmão Miguel, sua família, Deus amado, aquela criança, Deus amado e santo, visita a saúde, Jesus amado e santo, alcança com a tua presença, Pai, alcança com a tua misericórdia, com a tua bondade, que há em teu Espírito Santo, todos os meus familiares, Jesus amado, os de perto, os de longe, Jesus amado e santo, Deus, toda a cidade vai amar desse lugar, estende as tuas mãos, opera o teu milagre, em nome de Jesus, eu te louvo, Jesus amado, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito.